Vimos nas lições passadas que Israel foi chamado para amar e temer a Deus. Porém, isso só pode acontecer de forma individual. Cada israelita tinha de fazer a escolha de amar a Deus e demonstrar esse amor por meio da obediência. Pois se não há obediência, então não há temor e nem amor a Deus. A obediência aos mandamentos de Deus é o primeiro e o grande sinal, a primeira grande prova. Quem realmente diz amar e temer ao Senhor deve cumprir seus mandamentos. Assim está escrito: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas se alguém obedece à palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 3 a 6. A nossa fé está baseada num perfeito relacionamento com Deus. Não é o que as pessoas ensinam, mas o que vivemos. Os mandamentos do Senhor são proteção para a nossa vida. E a própria palavra diz: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 5, verso 3. A guarda aos mandamentos de Deus não são sugestões, mas uma ordem direta. Porque se vejo como sugestões os mandamentos de Deus, abro precedentes para acatar ou não, seguir ou não, obedecer ou não, como se disso não dependesse a minha salvação. Assim foi dito a Israel. E agora, ó Israel, que é que o Senhor pede a você, senão que tema ao Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje dou a vocês para seu próprio bem? Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13. Amem o Senhor o seu Deus e obedeçam aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 11, verso 1. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. A palavra de Deus não poderia ser mais clara. Deus não apenas diz que nos ama, mas revela esse amor por nós pelo que fez e ainda faz. Portanto, seu povo também deve mostrar amor por meio de ações. Nesses textos, vemos que o amor a Deus está inseparavelmente ligado à obediência a Ele. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. O amor a Deus sempre deve ser expresso pela obediência. Isso significa obediência à sua lei, os 10 mandamentos, que nele inclui a obediência ao 4º mandamento, o sábado. Os mandamentos de Deus que devem ser obedecidos são muito mais que apenas não roubar, não matar, não mentir, não adulterar, pois devem ser cumpridos como um todo. Não são 9 ou 8 mandamentos, mas são 10, e todos eles devem ser rigorosamente seguidos por um verdadeiro cristão. Vejamos o que diz no livro de Tiago: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago capítulo 2, verso 10. Quando Moisés disse vez após vez que os israelitas amassem e obedecessem a Deus,
fez isso depois que eles foram libertados do Egito. Ou seja, seu amor e obediência foram a resposta à redenção que Deus lhe tinha dado. Eles foram redimidos pelo Senhor e responderiam obedecendo fielmente aos seus mandamentos. Em resumo, amar a Deus, portanto, é guardar os seus mandamentos até o fim, custe o que custar. Que sejamos essa pessoa que ame o Senhor de fato e demonstre isso por meio de uma vida coerente e condizente com aquilo que Ele diz. Você se diz amar e temer a Deus? Não quer ser mentiroso aos olhos de Deus? Então, você deve guardar os mandamentos de Deus. Querido Deus, declaramos, Pai, que somos incapazes de guardar seus mandamentos sozinhos. Precisamos, Pai, encarecidamente da sua misericórdia. Derrame seu Espírito em nossa mente e coração, para que possamos nos tornar dignos diante de seus olhos. Pois desejamos, Pai querido, guardar os seus mandamentos como um todo. Não apenas 8 ou 9, mas os 10 mandamentos. Pois sabemos, Pai querido, que esta é a sua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.